Então, vamos retomar a sessão agora para realizarmos o interrogatório do senhor Júlio César Pereira dos Santos. Boa tarde novamente, senhor Júlio César. Boa tarde, senhor. Senhor Júlio César, então, nesse ato de interrogatório, eu vou lhe fazer algumas perguntas, o promotor, a defensora e também os jurados, se quiserem, mas adianto que o senhor que não há obrigação de responder nenhuma pergunta, o senhor tem o direito até constitucional de ficar calado. Caso faça uso desse seu direito, não terá nenhum prejuízo no processo. Mas é bom sempre relembrar que o interrogatório é o momento que o senhor tem para falar, para apresentar uma versão ou contestar alguma versão, mas sempre sem obrigação, certo, senhor Júlio? Sim, senhor. O senhor conversou com a sua defensora no início da sessão? Sim, senhor. Ok. Vou pedir que o senhor me confirme alguns dados de qualificação antes da gente falar sobre o fato mesmo. Seu nome completo, por favor. Júlio César Pereira dos O Santos, senhor é natural de onde? Piauí, Qual cidade? Palmeirais, Estado civil. solteiro. O senhor tem filhos? Tenho Quantos? um, Qual a idade? 14. Certo. Quem é que cuida desse adolescente? Minha mãe. Certo. Aqui no Distrito Federal? Não, no Piauí. Ok. Qual a data de nascimento do senhor? É 8/12/1991. Nome do pai e da mãe? Só mãe, Maria Pereira dos Santos. Endereço residencial, onde o senhor estava morando? Onde eu estava? Isso. Estava morando na chácara, senhor, mas eu estava morando. Pipiripau, Firipão. Ok. que eu estava morando. Morando e trabalhando ou só morando? Eu estava morando e trabalhando. Ok. O senhor sabe ler e escrever, senhor Júlio César? Sei. Qual escolaridade o senhor tem? Terminei, senhor. Hum? Eu terminei. Terminou qual escola? É o terceiro. Primeiro grau, segundo Primeiro grau. grau? Primeiro grau. Certo. Por que que o senhor não prosseguiu nos estudos? Tive muita oportunidade, sim. Muito Nordeste, é, não tinha o meio de vida, aí foi trabalhar. Ok. O senhor é novo, tem um filho, né, senhor Júlio? Se o senhor puder pensar na possibilidade de retomar os estudos, seria bom para o senhor e também, principalmente, para o filho. Sem contar a situação aqui desse processo, senhor Júlio, o senhor já respondeu algum outro processo criminal? Já foi preso alguma vez? Senhor preso não, só detido. Respondeu algum processo criminal? Respondi, estou respondendo um. O senhor tem alguma condenação? Não, alteração, não. Condenação? Tenho, senhor. Tem ou não tem? Tenho. Quantas? Senhor, porque eu não tinha advogado, eu nem sei qual é a condenação, que eu estou no CI agora. Certo, mas o senhor, sem ter um advogado, o senhor não sabe quantas vezes ou por que motivo o senhor foi processado? Qual o crime que indicaram que o senhor cometeu? O senhor não tem Foi um roubo, senhor. roubo? Roubo. Só um? Foi um roubo e uma medida protetiva. Ok. As testemunhas aqui do processo, essas pessoas que foram ouvidas, o senhor conhece? Conheço. Tem alguma coisa legal, alguma inimizade ou coisa assim com elas? Não. O senhor teve acesso às provas dos autos, senhor Júlio César? Pôde ler depois, ler documentos, assistir depoimentos, teve acesso? Não, senhor. Ok. A partir de agora, eu vou falar com o senhor sobre o fato aqui da denúncia. E eu reafirmo que o senhor tem o direito de ficar calado, certo? Sim, senhor. Essa acusação apresentada aqui contra o senhor é verdadeira? O senhor praticou esse crime que está descrito aqui na denúncia? Excelência, posso a palavra, por gentileza? O réu ele vai exercer o seu direito de autodefesa, mas ele vai responder apenas as perguntas da defesa, por gentileza. Não entendi, doutor. Ele disse que quer exercer o direito de autodefesa, ou seja, ele quer falar, mas respondendo só as perguntas da defesa nesse momento. Ah, ok, sem problema. Então eu passo a palavra à Defensoria Pública. Muito obrigada, Excelência. Boa tarde, senhor Júlio, tudo bom? Meu nome é Ana Carolina, a gente já se apresentou. Eu sou a defensora pública que vai fazer a defesa do senhor nesse caso. E agora eu vou fazer algumas perguntas para o senhor. O senhor falou para mim que quer exercer a sua autodefesa, mas ainda que seja eu perguntando, se alguma pergunta o senhor não quiser responder, o senhor pode permanecer em silêncio, tudo bem? Sim, senhora. Tá bom. O senhor conhecia a senhora Rosalina? Sim, senhora. Qual era a relação que o senhor tinha com ela? Senhora, nós se conhecemos, aí fomos morar junto, mas ela. Entendi. O senhor lembra mais ou menos quanto tempo durou a relação? Lembro não, senhora. Mas foi mais de um ano, menos de um ano? Eu não lembro não, senhora. Tá. O senhor também chegou a conhecer o irmão dela, o senhor Rogério, antes do ocorrido?
Sim, senhora. Entendi. O senhor tinha alguma relação com ele, de amizade, de proximidade, ou não falava muito com ele? Tinha, sim, muito bem, graças a Deus. Eu tinha muito... A amizade era boa com ele. Entendi. E o senhor morava com a senhora Rosalina na chácara que ela estava residindo, cedida pelo senhor Gabriel, certo? Sim, senhora. Tá. O senhor Gabriel e os filhos dele, o senhor Erasmo, o senhor também conhecia? Conhecia, mas não muito. Mas a gente conhecia. Entende? É, a senhora Rosalina, ela morava numa casa e tinha um bar naquela casa, certo? Sim, senhora. Esse bar era frequentado por quais pessoas? O senhor se lembra? Senhora? Esse bar, ele costumava, ser frequentado por quais pessoas? O senhor se lembra? Senhora, várias pessoas. Entendi. O senhor costumava, então, ir muito lá? Morava com ela, senhora, lá. Entendi. Não, mas no bar especificamente, o senhor costumava frequentar? O bar era na casa. Tá. E aí o bar, ele era em cima da casa, embaixo da casa, ao lado, o senhor lembra? A casa ela era 2 cômodos, se não estiver enganado, e tinha uma parte que a gente fez o bar. Uhum. Entendi. No dia dos fatos, que a gente está discutindo nesse processo, né, no dia 29 de julho de 2021, é, o senhor lembra se o senhor preparou o almoço? Quem preparou o almoço que foi servido nesse dia? Eu estava trabalhando esse dia, quem fez o almoço foi ela, Ela quem? a Rosalinda. Ah, tá bom. E ela convidou alguém, ou o senhor convidou alguém para almoçar com os senhores nesse dia? Senhora, ela pediu para me chamar o seu Gabriel, mas o Erasmo, só que o Erasmo não estava em casa. Mas só que o Rogério ele já estava lá com nós, na casa. Entendi. Então, quando o senhor Gabriel e o senhor Erasmo chegaram, o senhor Gabriel, perdão, o senhor Rogério já estava lá. Ele já estava lá. O senhor lembra mais ou menos o horário que o senhor Rogério chegou? Chegou de meio dia, parece, para 1 hora, se não estiver enganado. Entendi. E o senhor Gabriel e o senhor Erasmo chegaram antes ou depois? O Erasmo não estava no local. Tá. É, Nesse dia, a senhora Rosalina, ela chegou a almoçar e depois saiu ou ela permaneceu na residência? Senhora, enquanto eu estava lá, ela não tinha almoçado, não. Eu não vi também que ela almoçou, né, que eu estava trabalhando. Entendi. Mas ela chegou a deixar a residência em algum momento? Senhora, eu fui banhar. Quando eu saí, ela não estava mais em casa. Entendi. E aí, quando o senhor saiu do banho, o senhor encontrou quem na casa? Quando eu saí do banheiro, o Rogério estava fora. Uhum. Aí ele começou a me chamar, de me xingar de vários nomes. Lá de fora e eu dentro de casa. Mas por que que ele começou? Ele falou que eu tinha discutido com a irmã dele, tinha esculambado com a irmã dele. Aí ele começou a discutir, mas como a casa ela só tinha um cômodo, só tinha uma porta, ele arrudia a casa, para ir para cima de mim. Aí no momento, nossa senhora, eu me defendi. Nesse dia, o senhor tinha discutido com a senhora Rosalina? Nós tinha discutido um dia antes, mas passou por isso mesmo, nem ela não dava nem demonstração. E antes disso, durante o relacionamento dos senhores, os senhores costumavam discutir? Não, Entendi. Tá, então o senhor saiu do banho, o senhor encontrou o seu Rogério. E o senhor me relata que ele começou a discutir com o senhor. E a partir disso, o que que aconteceu? senhora, ele começou a me xingar, a falar vários palavrão, só que ele estava fora, aí ele arrodeou a casa para vir para cima de mim. Que ele era maior do que eu, ele tinha mais corpo do que eu, aí ele veio para cima de mim. Eu só me defendi na hora. Mas, mas Ele me, ele. ele me acertou primeiro, aí Uhum, eu só me defendi na hora. entendi. E aí o senhor se defendeu, o senhor fez o quê? Senhora, ele me jogou um enxadão. Ele, porque lá em casa eu tinha uma horta, eu mexia com hortaliça, eu sou plantava para tomate. Eu sou plantador de tomate lá fora, mexo com tomate e pimentão. Aí lá em casa tinha uns enxadão, aí ele jogou enxadão em mim, pegou até em mim. Aí na hora, ele fez que veio, mas como o enxadão caiu perto de mim, ele viu que eu tinha pegado.
Aí ele fez para vir de novo, para tomar da minha mão, e eu joguei nele, Entendi. Isso dentro de casa? dentro de casa, mas só que aí eu saí correndo, ele saiu correndo atrás de mim. Então, o senhor golpeou ele ainda Ele era não alto, caiu nesse momento. Ele veio cair em que momento? ele veio para cima e eu consegui sair para fora, e ele atrás de mim. Entendi. Depois disso, qual foi a pessoa seguinte que o senhor encontrou após o fato, após essa briga com o senhor Rogério? Senhora, ninguém. O senhor não saiu de casa, não encontrou ninguém depois? Não, Entendi. O senhor não tentou contatar a senhora Rosalina depois que saiu de casa? não, Não tentou contatá-la de forma alguma. não. Tá. É, O senhor não se lembra de mandar uma mensagem para ela? Depois disso, eu não encontrei com ela. Eu vi outra pessoa. Quem? Foi uma mulher lá, uma vizinha nossa. O senhor lembra do nome dela? A senhora tem 3 anos e 6 meses, é pouco tempo que eu também tinha muito pouco convívio, nem lembro o nome aqui. Entendi. Mas o senhor falou, encontrou essa sua vizinha e o senhor lembra aqui que falou com ela? É porque na hora lá que aconteceu esse ato, eu vi que ele não tinha ido a óbito. Aí eu disse, eu vou mandar uma mensagem para ela vir socorrer ele, entendeu? Entendi. Para ela vir socorrer. Tá, Mas eu estava sem celular e pedi o celular dela, da vizinha. entendi. E o senhor se lembra para onde o senhor foi depois disso? Lembro. O senhor quer falar ou quer permanecer em silêncio? Senhora, eu fiquei com medo na hora, eu fiquei desesperado, eu nunca tinha acontecido isso comigo. Uhum. Eu sempre trabalhei, eu nunca tinha acontecido isso comigo, não. Eu fiquei desesperado no momento e não sabia o que fazer. Eu fiquei com medo, medo mesmo. Não estava desesperado, saí correndo na mata e fui para Formosa. O senhor foi detido alguns dias depois do ocorrido, certo? Fui. O senhor lembra que dia que o senhor foi detido? Lembro não. Mais ou menos em que mês? Eu fui detido no Piauí. Sim, Lá eu me entreguei, eu fugi para o Piauí, eu disse, eu vou para casa da minha mãe. E lá minha mãe vai decidir o que é que eu posso fazer de melhor. Quando eu chego na casa da minha mãe, lá no Nordeste, aí eu conto para ela e para meus irmãos. Aí meu irmão falou para mim, rapaz, o melhor que tu tem que fazer é assim, comparecer a alguma delegacia, que é melhor para nós e para ti. Ele vai entender teu caso. Aí eu procurei a delegacia, mas só que lá não tinha polícia nesse dia. Aí no domingo eu mandei meu irmão de novo lá, para meu irmão falar para o delegado vir me buscar lá. O delegado não estava. Na segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021, 10 horas da manhã, eles foram lá em casa. Eles são conhecidos nosso lá, lá no interior. Aí o delegado foi e me levou para a delegacia e fez o BO e perguntou o que tinha acontecido. Aí eu falei para ele, aí ele disse, mas não tem mandado contra ti. Se não achar aqui, eu vou te soltar. Aí eu disse, doutor, mas tem, pode caçar direito. Mas pelo meu nome ele não estava encontrando. Aí eu disse, doutor, mas tem, pode buscar que tem. Esse rapaz tu vai te embora, tu não tem nada para ti aqui não. Tu tá falando coisa com coisa. Aí eu disse, aí ele perguntou o endereço onde tinha acontecido. Aí eu dei o endereço daqui de Brasília, assentamento José Alves. Aí pelo endereço ele encontrou. Eu mesmo fui na delegacia e me entreguei. uhum. Isso no dia 9 de agosto de 2021. Sim, senhora. E desde então o senhor está detido. Desde então eu estou detido, dia 9. Tá. O senhor foi detido lá no Piauí, mas o senhor veio aqui para Brasília, passou a ficar recluso aqui em Brasília? Eu fiz um pedido, a defensoria foi lá, aí eu pedi à defensoria para fazer um pedido para a Secretaria de Justiça, se não estiver enganado, para me engambiar para cá, porque eu queria meu júri mais rápido, para resolver logo minha vida. Porque eu tenho família, tenho filho, e nunca tinha acontecido isso comigo, e eu tenho mãe também. Uhum. Graças a Deus, sempre eu trabalhei. E eu queria, porque queria vir para cá. Aí eles fizeram um pedido para a delegacia de Alto.
Aí outra vez essa defensoria foi e me tirou. Aí eu procurei, aí deu certo. Ela disse: não, ó, o juiz já fez, mandou para alto para te encaminhar para lá. Aí deu certo. Eu fui regambiado para cá. Entendi. E como é que, o que o senhor tem feito na prisão? O senhor tem estudado, tem trabalhado? Eu estava trabalhando lá no CDP. Quando eu cheguei 4 horas da manhã. Aí eles procuraram se eu sabia fazer alguma coisa. Eu sei mexer com patrimônio, que eu sempre trabalhei, eu sei mexer com almoxarifado. Eu fiz um curso de almoxarifado lá fora. Aí me colocaram para trabalhar lá no CDP, no almoxarifado, é patrimônio. Patrimoniar tudo que entrava na cadeia, no CDP. Aí eu era responsável por patrimônio lá. Acho que eu trabalhei lá uns 6, 7 meses. Aí minha cadeia fechou, me mandaram para o PDF 4. Eu estava no bloco 7, aí abriu a escola, me mandaram para a escola. Me deram uma oportunidade para estudar. Aí minha cadeia abriu. Aí me trouxeram aqui para o bloco 6. Como estava muito lotação, me deram outra oportunidade para vir para estudar aqui no CI. E hoje eu estou no CI, estou na 7ª série lá, estudando. Entendi. Bom, eu não tenho mais perguntas, senhor Júlio, mas se o senhor quiser falar mais alguma coisa sobre os fatos, esse é o momento para você exercer a sua autodefesa, trazer sua versão e o que mais o senhor entender que cabe. Sim, eu estou aqui hoje perante as autoridades e falar que eu me arrependo muito disso que aconteceu na minha vida. Nunca tinha acontecido isso comigo. É, só de você estar atrás de uma cela daquela, sem ver o mundo, passar por várias situações, é uma dor muito grande, longe da família. Muito ruim. Imagino. Sem meu filho, sem minha família, minha mãe. Quero sair daqui e trabalhar. Se eu quer interromper o depoimento agora, o senhor pode interromper. Excelente, acho Só que encerrou, senhor Júlio, ou ainda quer acrescentar mais alguma coisa? E se eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas se acontecer, seja pela vontade do Senhor, perante aqui as autoridades, porque hoje, para a glória de Deus, eu estou convertido com Deus, né? E que a palavra de Deus diz em Romanos 13 que toda autoridade são constituídas por Deus, dependendo do que acontecer aqui, perante os senhores. Eu estou aqui para cumprir aquilo que vier a acontecer perante os senhores e perante a lei. Ok, então encerrado o interrogatório. Com Dona Rosalina Francisca Sais, não é isso? Sim. Boa tarde, Dona Rosalina. Boa tarde. Tudo bom com a senhora? Tudo. Certo. Dona Rosalina, a senhora foi chamada aqui como testemunha. A senhora tinha parentesco com o senhor Rogério? Sou irmã dele. Irmã? Ok. Por conta desse parentesco, Dona Rosalina, a senhora vai ser ouvida aqui como informante. Então, a senhora não vai prestar o compromisso legal de aqui dizer sua verdade sobre as penas da lei, mas tem um compromisso moral de fazer exatamente isso, certo? Eu deixo aqui para a senhora também os pesos, né, pela perda do irmão. Que Deus possa dar o conforto à senhora e à família, ok? Com a palavra ao Ministério Público. Obrigado, Excelência. Dona Rosalina, meus sentimentos. Lamento muito pelo que aconteceu com seu irmão e acredito que hoje vamos fazer justiça em relação ao que aconteceu. Dona Rosalina, eu sei que é difícil falar de tudo isso mais uma vez, mas a sua colaboração aqui é muito importante, porque hoje é o dia do julgamento. Então, suas palavras têm um peso muito importante, né, por tudo que consta no processo, né? Então, eu peço que a senhora faça esse último esforço
né, nos contando o que aconteceu, né, primeiro envolvendo a senhora e o Júlio, né, e depois, de fato, sobre as circunstâncias da morte do seu irmão. Então, eu começo perguntando como é que a senhora conheceu o seu Júlio César? Eu tinha um bar em casa, que eu morava na chácara. A senhora pode falar um pouquinho mais próximo ao microfone? A senhora pode chegar perto com a É que eu cadeira? tinha um bar na chácara, aí ele apareceu lá. Aí, tipo, como freguês, assim, aí ele pareceu humilde, todo bonzinho, você foi fazendo coisa lá. Aí ele pegou, nós ficou se conhecendo, né? Chegou, nós ficou se conhecendo, aí pegou, perguntou se queria, que eu falei que não queria, porque que eu tava sozinho, não sei o que, aí nós foi se envolvendo. Só que eu não sabia, assim, quem ele era, mas a gente foi se conhecendo. Aí partiu Aí quando a gente começou a namorar, aí ele passou a ficar lá em casa, aí ficou, aí vinha, trazia flor, trazia as coisas. Aí então a gente terminei envolvendo. Entendi. A senhora se envolveu com ele e o conheceu no bar que a senhora tinha. Sim. Ele passou a morar na casa da senhora? Ele passou, aí ele chegou, eu falei que não queria morar com ninguém e tal, mas ele foi com aquelas conversas dele, aí eu peguei, caí nas conversas, que quem, tipo assim, né? Desculpa, pai. A gente que é mulher, vive sozinha. Morava sozinha, então o companheiro sempre era bom, mas aí quando eu comecei a conviver com ele, aí de uns 2, 3 meses, ele começou a demonstrar quem ele era. Eu Certo. comecei a perceber que ele não era o que eu pensava. Aí, nos primeiros meses, 2 meses, ele era uma maravilha. Só que ele começou a beber e começava a mostrar o lado dele como se... Tinha hora que ele era de um jeito, de outro, outra hora ele era outra pessoa. Entendi. Aí começava, tipo, me jogar para as pessoas em cima de mim, que eu estava fazendo isso, que eu fazia aquilo. Aí eu ficava, Te tipo assim, acusava. ele me mexia com minha mente. Me acusava, dizia que fulano tinha falado que eu tinha outra pessoa, que eu já era... Envolvimento com outros homens? É porque eu não gosto de falar... Mas a senhora é preciso. A gente tem que entender como as pessoas que vão fazer o julgamento não Sim, conhecem a senhora, a história. sim, É o primeiro contato delas com o processo. sim. Ainda que seja constrangedor, eu peço que a senhora se esforce para dizer mesmo, né? Aí ele começou a ficar com ciúme, ninguém podia ligar para mim, porque ele pegava meu celular, ele não saía de cima de mim, que ele ficava perguntando quem era, eu falava que era meu irmão, eu falava que era uma amiga. Aí ele ficava escutando minhas vozes, aí depois falava ele tinha que pegar o celular e olhar, ligar para a pessoa de volta para saber quem era. Aí eu fui Entendi. percebendo, aí um dia ele me chamou para o Denox, que é onde eu morava, porque eu tinha meus parentes. Eu não sei se já estava planejando alguma coisa, se ele já entrou lá em casa planejando alguma coisa. Aí chegou lá e nós começou, eu, meu irmão, todo mundo foi num barzinho, foi tomar uma lá e bebeu. Quando chegou em casa, como eu dirigia, não tinha como eu ir embora de noite, que eu já tinha bebido. Certo. Aí eu fui dormir com meu irmão, aí nós subimos pro quarto, chegou lá, me deu uma cotovelada assim passou o braço no pescoço e me deu uma cotovelada. Foi onde que eu percebi que ele estava, tipo, usando agressividade comigo. Aí levantei da cama e fui lá pro sofá. Ele levantou lá do quarto do meu irmão e foi pro sofá, deitou lá comigo. Aí comecei o dia, eu fui embora, só que eu não comentei com meu irmão. Sim. Aí, mesma noite, ele falou que se eu falasse, descesse, falasse alguma coisa, que eu ia ver. Mas eu não sabia o que eu ia ver, né? Aí Sim. fui para casa. Aí foi na hora que ele começou a não deixar eu sozinha. Aí ele saía, se eu fosse, tinha a chácara do meu genro, que é da minha filha. Se eu fosse lá, ele ia atrás. Se eu fosse para um canto, ele ia atrás. Ele não deixava eu... Aí começou a me ameaçar, dizendo Começou a que... controlar sua liberdade. A senhora não É, podia sair. sim. Aí eu pedia para ele ir embora, que eu não queria mais conviver com ele, que eu não gostava de que ninguém me controlasse. Só que eu não sabia que ele era um psicopata. Só que ele começou, aí quando eu começava a mandar ele embora, ele mudava de ideia, me adulava, ficava me adulando, ficava fazendo as coisas para mim, lá fazia as coisas de casa. Aí só que ele começou, como tinha o meu freguês, se ele tivesse num canto capinando ali, chegasse ele corria. E ficava sentado e ficava lendo o que eu estava falando, com medo de falar que ele ficava me ameaçando, né, que se eu contasse que ele me agredia, que ele ia cortar o pescoço dos fregueses lá e botar no meu balcão. Outra hora, como ele começava, aí no mesmo hora que ele falava isso, ele, não, tá bom, ficar me adulando. Aí no que ele ficava me adulando de novo, eu falei, Júlio, nós não dá certo, pega essas coisas e vai embora, porque não dá certo, a gente conviver junto. Aí ele começava a me agredir, mas ele não agredia de coisa, agredia de palavra. Ficava Sim. me ameaçando, e se eu contasse para minha família que ele estava me agredindo ou falando qualquer coisa, que ele cortava o pescoço do meu neto, outra hora ele falava que ia cortar o pescoço da minha filha, e nisso, quando ele falasse comigo, ele descia lá para baixo. Aí eu Entendi. ia atrás dele com medo dele fazer alguma coisa com as minhas meninas, né? Porque eu não Sim. podia contar. E quando eu disse ele,
Se eu toda hora eu lá tinha meu irmão, aí ele ficava olhando para meu irmão, debochar meu irmão, falar, pegou o cabelo do meu irmão, cortou com deboche, eu não gostei. Aí não tinha como eu falar para o meu genro, que ele estava fazendo, me ameaçando. Aí nisso ele todo dia, aí de dia eu revidava ele, porque eu queria que ele fosse embora, mas à noite eu tinha que ficar calada, porque senão ele puxava meu cabelo, botava pra dormir, se eu fosse dormir ele botava a mão assim para mim não levantar, com medo de assim. Eu saí e deixei ele lá só e contar alguma coisa. Ele ficava me ameaçando de tudo, que dizendo que ia cortar o pescoço de fulano, que se eu contasse para meu irmão que ele ia lá cortava o pescoço do freguês. Aí nisso vinham os povos da cidade beber lá. A Aí senhora chegaram. fala do seu irmão é o Rogério. Não, Ele é- ele não falava que cortava o pescoço do meu irmão, não. Ele falava que ia cortar o pescoço da minha família. Ele sempre não citava o meu irmão assim. Ele falava que se eu entregasse ele, se eu falasse alguma coisa com ele, com minha família, ele cortava o pescoço de qualquer pessoa De qualquer pessoa. que tivesse por perto e botar em cima do balcão. Entendi. Que eu ia ver, que só ia ver o balcão. Aí eu peguei e ofereci as coisas para ele ir embora, então ele só ia embora no dia que ele matasse um de lá. Aí nisso eu fui ficando com medo, aí eu fui sofrendo dor de cabeça, por causa de noite eu não dormia, que eu tava sofrendo dor de cabeça. Aí quando eu gritava com dor de cabeça, ele vinha e me dava remédio. Me dava remédio, no bonzinho. Aí quando eu cerrava a cabeça, ele dizia que eu tava fingindo. Realmente, de vez em quando eu fingia para mim poder safar dele. Entendi. Mas tinha hora que era dor de cabeça mesmo, que eu sofria mesmo, que era a cabeça de explodir. Aí não foi nesse último dia, foi o rincando, eu pedindo. Aí quando ele falava que eu mandava ele embora, eu ia lá pegar o facão, cortava os canos da minha água todinha. Ou então eu entrava pro quarto e me ameaçava, dizendo que eu pegava o facão, mostrava. Aí se eu pegasse no telefone, ele pegou, quebrou meu telefone para não falar com ninguém. Aí quando ele começou a me trancar dentro de casa, ele saía dentro de casa, deixava trancado. Fechava as portas. Fechava as portas, deixava trancado dentro de casa. Quando ele chegava bonzinho, me adulando, pedindo desculpa. E eu ficava calado, porque eu tinha medo. Aí ficava calada. Aí eu não tinha como avisar para minha família, que eu tinha medo de eu avisar para minha família e ele ir lá fazer mal com os pequenos, né? Sim. Aí eu pegava e saía. Aí ficava aguentando ele. Aí, só que eu estava sofrendo muita dor de cabeça, não estava aguentando mais. Aí um dia eu cheguei, eu estava lá fazendo comida, aí chegou uns por lá, ele chegou perto de mim, dizendo que se eu contasse pro povo que estava lá, que ele ia lá fora, pegar o facão e ia cortar a cabeça do povo lá fora. E eu cozinhando, e eu tive vontade de reagir, arrumar a panela na cabeça dele para ver se o povo ia, mas só que o povo não sabia o que estava acontecendo comigo. Sim. Aí eu tinha medo de fazer isso para me defender e ele ir lá machucar alguém. Aí foi até no dia do curso, daí fui aguentando, que foi no último dia, eu escapuli, né? Ele saiu para ir no vizinho, eu escapuli, morrendo de dor de cabeça. Isso foi no dia que o seu irmão foi morto. Né? Foi num dia antes disso, Ah, no dia antes. eu estava sofrendo dor de cabeça. Aí ele chegou, aí ele pegou, escapou um pouco e voltou. Eu tava lá, quando eu vi ele vindo, eu comecei a sofrer dor de cabeça. Eu não podia ver, eu sentia dor de cabeça. Aí que foi que ele chamou a vizinha, que a Quitéria veio, eu deitado no sofá, ela veio medir minha pressão estava boa, e a dor de cabeça continuando. Aí eu não tinha como, eu olhando para a Quitéria e ele em cima, assim, me vigiando. Aí a Quitéria saiu. Aí a Quitéria foi embora, ficou. Ele foi lá, sentou na porta e ficou. Se eu tivesse falado, que ele ia descobrir, se eu tivesse falado alguma coisa para a vizinha, que ele ia atrás da vizinha, que ia fazer isso com a vizinha, que não sei o quê. Aí tá. Aí que foi no dia de manhã cedo, eu senti dor de cabeça, eu peguei, ele saiu, acho que ele foi atrás do meu irmão lá onde ele trabalha no trator, para perguntar o que é que eu tinha feito lá embaixo, porque eu tinha ido lá embaixo, que eu estava sofrendo dor de cabeça, fui lá embaixo caçar um remédio para me tomar. Aí chegaram, foi na hora que eu comecei a contar, eu tive coragem, contei pro meu genro, o que ele estava fazendo comigo, né? Sim. Aí eu estava com um machucado aqui, outro aqui. Aí até meu já perguntou se eu fiz. Não, não foi ele, não. Isso foi eu mesmo, de nervoso e arranhei com a unha. Aí meu gente ficou bravo por causa disso. Eu falei assim, não, tá bom. Então arruma suas coisas, que eu vou ligar para por lá da cidade para vir te buscar. Aí nisso eu voltei, peguei meu dinheiro que tinha, a minha bolsa, botei dentro de um carro do Gaúcho, que o Gaúcho tinha chegado junto com meu irmão nesse dia. Certo. Chegou junto com meu irmão. Aí pegaram uma pinga, eu saí para fora, peguei uma pinga, vendi para meu irmão, né, para eles. Aí eles ficaram bebendo gaúcha, e ele ficou lá dentro, me gritando, sentado no sofá, olhando pelo um vidro que tinha, me gritando. Eu falei, não, já tô indo. Aí ele falou, o que é que você tá falando aí com eles? Ele falou, não, não tô falando nada não, só tô cobrando do gaúcho aqui o dinheiro da pinga que eu tinha vendido para ele. Aí ele falou, você caiu, o gaúcho foi, pegou, me devolveu a pinga, fui lá, botei, para não, o gaúcho perceber, eu fui lá, peguei a pinga, botei lá de volta para ele. Só que ele já tava, tipo, matutando para mim entrar dentro do carro e sair. Aí não teve jeito de eu sair,
Aí inventei uma dor de cabeça, falei que tá passando mal. Aí nisso meu irmão tava bebendo, mas o gaúcho lá. Sim. Aí meu irmão foi lá nesse trator, perguntou para ele o que é que eu tinha ido lá embaixo, fazer lá embaixo, e eu voltei. Aí meu irmão, inocente, pegou e contou para ele que eu tava tramando de ir embora. O seu irmão contou para ele, a senhora ouviu? Não, ele falou para mim, o Júlio falou que disse que meu irmão tinha contado para ele que eu tava tramando de ir embora, sair fugida, que o Erasmo estava ligando para a cidade para o povo vir me buscar. Aí ele falou assim, ó, se for verdade, você nem daqui dentro você vai, que eu vou cortar seu pescoço, e não além de cortar seu pescoço, deixar você viver, ainda vou atrás da sua família. Aí eu falei, que, moça, ninguém tá tramando de ir embora, não, eu não tô fazendo isso, não. Eu peguei e usei. Falei que era mentira, que não estava tramando, que ninguém estava sabendo de nada, que minha família não estava sabendo o que estava acontecendo, e nada. Aí nisso ele pegou, ficou nervoso, subiu em cima, pegou uma corrente e veio e ficou em cima de mim com a corrente pendurada. Mas aí eu comecei a tremer, fiquei com medo. Aí eu saí para fora. Aí no que eu saí para fora, ele mandou ir para dentro. Eu peguei, já tô indo, eu peguei, entrei pra dentro, ele mandou sentar no sofá, eu peguei, sentei no sofá. Foi na hora que eu gritei, falei, tô com dor de cabeça, não fala comigo, que eu tô morrendo de dor de cabeça. E vou no hospital agora, vou no posto que eu tô morrendo de dor de cabeça. Aí só que eu lembrei que eu tinha pegado a chave do meu carro, escondido, levado lá para baixo, e aí eu fiquei com medo dele querer ir mais eu no postinho, e eu perguntar cadê a chave e ele fazer mal para mim. Aí ele falou que se eu levantasse sua faca, ele ia me matar. Eu falei, não, tá bom. Aí ele foi, entrou, disse que ia pro postinho Mazeu. Eu falei, então vai tomar banho para você ir em Mazeu. Ele falou, e por que você tá arrumado? Eu falei, não, eu me arrumei para mim no postinho, que eu tava com muita dor, mas eu vou no postinho. Ah, então eu vou mais você. Eu falei, tá bom. Então vai tomar banho, que eu vou esperar aqui. Aí vai então você senta no sofá, e se você levantar, eu te mato. Aí pegou um facão assim que tinha lá e botou, que o banheiro era aqui, o sofá era aqui e o armário aqui. Ele pegou o facão, botou em cima do armário e tomou banho de porta aberta para me sair. Toda hora me chamava. E eu respondia. Aí eu fui ficando apavorado, tirei o chinelo do pé e saí correndo. E nisso ele tinha chamado o seu Gabriel lá embaixo para vir almoçar. E eu não sabia. Aí fez eu botar comida pro seu Gabriel, botei, seu Gabriel estava lá em cima da mesa, mais o Rogério bebendo lá e seu Gabriel comendo. E nisso eu não ia para trás. Que ele falou que se eu fugisse ou não, que ele matava alguém e deixava lá. Aí eu nessa hora eu não pensei, porque o facão, fiquei com medo dele me matar, peguei e saí correndo. Aí quando eu ia para trás, ele estava correndo atrás de mim com o facão. Aí quando eu cheguei lá embaixo, falei que meu genro, me leva, me tira daqui, que me vai me matar. Aí eu entrei, aí o meu genro falou assim, não, Gaúcho, leva ela ali então. Aí eu entrei no carro do Gaúcho, e o Gaúcho me deixou, disse que ia me deixar lá na parada. Eu falei, não, não deixa na parada, que ele vai vir atrás de mim e vai me matar. Aí eu escondi numa chácara lá da vizinha, fiquei lá escondida. Então ele correu atrás da senhora. Correu, eu fiquei escondida. Aí o Gaúcho veio, aí pegou e voltou, me procurou em todos os cantos, não me achou, foi lá no Gaúcho, ameaçou o Gaúcho, que é um vizinho que tinha lá também, que me socorreu, que o meu genro tinha mandado eu ir me levar. Sim. Aí quando eu cheguei na casa do vizinho, ele me ligou, perguntando onde eu estava. Quando ele me ligou, eu desliguei o telefone. Aí quando eu desliguei o telefone, ele pegou e falou, né? Ah, você tá onde? Aí eu não respondi, desliguei. Aí foi, ligou de novo. Aí mandou uma mensagem que tinha acabado de matar um cachorro. Aí eu falei, que cachorro? Aí eu pensei que era o cachorro que eu tinha. Ah, acabei de matar teu irmão. Desse jeito. Ele falou isso por telefone? Falou que tinha matado meu irmão, tinha acabado de matar meu irmão, e ele ficou ameaçando disse que. E antes disso também ele falava que se ele fosse preso, que eu pudesse esperar, que ele podia passar 2, 3, 20 anos na cadeia, que ele voltasse a cortar no pescoço. E ele jurava. Agora eu não tenho mais, tipo assim, eu sei que estou tranquilo agora porque ele está preso, mas eu tenho medo. Não voltei mais para minha casa, moro de favor nas casas dos outros, por causa disso. Aí, Entendi. e foi o que aconteceu comigo. Ele fez isso, ele me ameaçava e fazia fazer coisas que eu não queria. À noite eu tinha que obrigar a ceder para ele, porque se eu não cedesse, ele me agredia. Entendi. Então teve até essa situação Eu não, sexual que ele obrigava a senhora a ele fazer me isso. obrigava a fazer. Se eu não quisesse, me empurrava em cima da cama, segurava meus braços e fazia. Eu chorava, e ele não me importava, porque eu chorava. A senhora chegou a registrar esses fatos na delegacia? Eu falei um pouco, mas não falei tudo, porque no começo eu fiquei muito nervosa, fiquei ansiosa, então eu falei só um pouco que me perguntaram. Entendi. Só um pouco que me Olha, é perguntaram. importante que a senhora leve tudo isso ao conhecimento das autoridades, porque aí ele vai ser responsabilizado por isso. Pois é. Entendeu? Certo. Então deixa eu tirar algumas dúvidas aqui. Pelo que eu entendi, no dia dos fatos a senhora estava na casa com ele. Seu irmão chegou lá que horas? Chegou lá para uma volta de 11h30 por meio-dia. E ele chegou lá por quê? Meu irmão? É.
porque estava no trator, ele chegou para comprar a bebida dele, que lá eu tinha um bar. Entendi. O seu irmão, então, ele foi ao seu bar. A senhora convidou ele para ir ao seu bar? Não. A senhora sabe dizer se o Júlio chamou ele para ir lá almoçar? Esse eu também não sei se ele chamou, porque primeiro chegou o meu irmão, aí chegou meu irmão e no primeiro o Júlio chegou, ficou sentado, depois chegou meu irmão e o Gaúcho. Aí sentaram na mesa lá fora e tomaram as pingas dele. Entendi. Qual o nome do gaúcho? Eu não, eu só conhecia por Gaúcho. Entendi. É o Erasmo ou o Gabriel? Não, o Gabriel é um e o Erasmo é meu genro, que é o... Tá. Eles não têm nada a ver com o gaúcho. Não, que Tá chegou bom. lá. Certo. O seu Erasmo foi lá também? Quando eu estava lá, não. Entendi. Nesse momento que nós estava lá, ele foi depois que eu liguei para ele, para ele lá olhar o meu irmão. Aí foi, acho que foi só que ele foi lá olhar, meu irmão já estava morto. Entendi. Certo. Então, o seu irmão não morava na sua casa. Não, ele morava na chácara embaixo e frequentava lá em casa. Entendi. E ele era um pobre coitado, porque ele não fazia mal a ninguém, porque quando ele bebia, nem levantar do chão, ele levantava. Eu que tinha que pegar ele, botar para sentar ou deitar ele. Então, As pernas dele não obedeciam. Então, Rosalina, para eu entender, o seu irmão não morava lá. A senhora convidou ele para ir para sua casa nesse dia? Convidei, não. 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 Era costume dele ir lá todos os dias? Era costume deles ele ir lá todo O seu irmão tinha o costume de ir lá todo dia no mesmo horário? Não. Ele ia, quando ele levantava cedo, trabalhava, quando ele chegava à tarde, à noite, ele ia lá de noite me olhar. Outra hora, quando ele não estava fazendo nada, ele aparecia lá, mas era muito pouco que aparecia, porque eu morava na chácara de embaixo, com o meu genro. Entendi. Certo. Então, era costume do seu irmão almoçar na sua casa? Não. Almoçar, não. Às vezes Ele ia mais no jantava. fim da tarde, né? Às vezes ele jantava, às vezes ficava, ele nem entrava dentro de casa, às vezes ficava fora do balcão, eu botava comida para ele, comia ali mesmo no balcão, bebia e ia embora, dormir na casa, lá Entendi. embaixo. A senhora estranhou porque o seu irmão foi na sua casa naquele horário? Nesse momento eu estranhei um pouco, não, porque eu não estranhei muito, não, minha irmã, só estranhei foi depois que o Júlio chegou contando para mim que o Rogério tinha falado para ele que eu estava planejando fugir. Aí foi na hora Entendi. que o Júlio estava nervoso comigo. E que eu ia ver, o Júlio até falou que a família dele já estava sabendo, se acontecesse qualquer coisa com ele, que a família dele está sabendo que eu tinha, que agora eu ia escutar, que eu ia ver, porque que ele falou para mim não contar nada para ninguém e eu contei. Só que eu fiquei jurando pro Júlio que eu não tinha contado nada, que meu irmão não tinha falado nada, Entendi. que eu não tinha contado nada. Entendi. Em alguma ocasião, o Júlio contou para a senhora que tinha envolvimento com outros crimes? Contou não. A senhora ficou sabendo por outras pessoas? Não, eu só fiquei sabendo depois do caso ocorrido com meu irmão. Entendi. Certo. Quanto tempo durou esse relacionamento, Ana Rosalina? Uns 5 meses. Atualmente a senhora está bem? Eu fiquei com, tipo, depressiva, fiquei com ansiedade. Eu tomo remédio para ansiedade por causa devido da dor de cabeça que eu senti. Eu fiquei mais, medo, assim, apavorada, mas estou melhor. Entendi. O seu irmão tinha filhos? Tinha não. Certo. Na casa da senhora tinha alguma criança? Tinha a minha neta, que foi quando eu comecei a perceber que ele estava agredindo, eu peguei e pedi para o meu menino levar, ela levou. Certo. No dia do crime, a sua neta estava lá? Tava não. Nem- Eu já tinha tirado ela lá porque eu já estava percebendo, então eu tinha medo por ela, e se eu estivesse sozinha eu podia correr e ir com ela não, né? Então eu peguei e pedi pro meu filho buscar ela, e meu filho mandou buscar ela. Mas no dia? No dia que ele me empurrou da cama, que ele falou, ela tava, que ela foi lá, contou, ainda falou que tinha mais, só que aí eu peguei e percebi o jeito dele, aí tirei minha menina de lá, tirei lá e fiquei sozinha. Tá certo. O que a senhora espera desse julgamento, dona? Eu espero que ele cumpra o que ele tem de cumprir, né? Que um dia que ele não vai trazer meu irmão de volta, nem vai mudar as coisas que deixou no meu caminho. Mas eu espero que ele pague pelo que ele fez. Dona Rosalina, eu desejo que a senhora fique bem. Deus Obrigada. conforte seu coração. Da minha parte, compromisso pela justiça nesse caso. Obrigada. Muito obrigado, sem mais. A Defensoria Pública. Obrigada, Excelência. E boa tarde, senhora Rosalina, tudo Boa bem? tarde. Meu nome é Ana Carolina, eu sou defensora pública. Eu vou apenas complementar algumas perguntas que o doutor Natan já fez, mas antes de tudo, eu também queria prestar minha solidariedade, meus sentimentos pela perda do seu irmão. E, bom, hoje a gente vai realmente ter uma resposta sobre todo o ocorrido. E o meu papel aqui também é a gente só esclarecer melhor os fatos. Então, eu vou começar
Só indo um pouco no início do depoimento da senhora, por gentileza, no momento que a senhora chamou a dona Quitéria para aferir a sua pressão, a senhora estava se sentindo mal naquele dia? Sim, eu estava sentindo muita dor de cabeça. Sim. A senhora teve algum ferimento naquele dia? Naquele dia eu não tive, não, só a dor de cabeça, só a dor de cabeça mesmo. Tá. A senhora lembra mais ou menos a hora que a dona Quitéria foi lá conferir a sua pressão? Lembrar, assim, porque tem que me lembrar, mas eu tô assim, umas 11, faltava para as 11, tipo assim, umas 11 e pouco. Não lembro muito porque já passou muito tempo e eu sou um pouco esquecida. Tudo bem. No dia do ocorrido, a senhora mencionou no seu depoimento que costumava fazer o almoço. Nesse dia também foi a senhora que cozinhou a comida? Foi. Entendi. A senhora costumava cozinhar e a senhora costumava fazer a comida para muita gente? Era só para o pessoal da sua família? Só para mim mesmo, dentro de casa mesmo. Entendi. E aí a senhora servia essa comida num bar que tinha na sua casa? Não, eu não servia comida no bar, eu fazia comida só para mim, para a gente comer. Aí, no Entendi. caso, ele que ia lá e convidou o povo para comer, mas eu fazia só para mim, para dentro de casa mesmo. Ah, tá, não, entendi, obrigada. Esse bar que era na sua casa, ele era aberto ao público? Ele era frequentado só pelos seus conhecidos? A senhora se lembra? Era frequentar mais só com meus conhecidos mesmo. Entendi. Tá. E sobre esse bar, era na casa da senhora? Era no andar de baixo, no andar de cima, ao lado? Não, era embaixo. Embaixo? E a sua casa tinha. Era o bar, aí tinha mais um andar e Não, mais. era só um quarto, banheiro e essa sala com cozinha. Aí eu era só dentro de casa mesmo. Uhum, Hum. entendi. Tá. A senhora já respondeu que naquele dia o seu irmão ele chegou lá na casa da senhora e almoçou, Foi. certo? E a senhora lembra mais ou menos que horário foi esse almoço? Eu tenho uma lembrança assim que quando ele chegou lá para almoçar, chegou ele, seu Gabriel para almoçar, era uma volta de meio-dia e pouco. Entendi. E a senhora nesse dia relatou que saiu da casa. É, Foi na hora que eu terminei de botar comida pro seu Gabriel, que foi na hora que ele entrou para dentro de casa uhum, e eu saí correndo e ele saiu correndo atrás. Foi entendi. tipo, bem na hora que o seu Gabriel chegou, ele me obrigou a botar comida pro seu Gabriel. Aí eu fui lá, coloquei a comida pro seu Gabriel ficou comendo e o Rogério ficou sentado lá Entendi. com o seu Gabriel. E ele entrou pro banheiro para tomar banho. Foi na hora que eu saí para correr, ele pegou, eu percebi que eu não estava e saiu correndo atrás de mim. Era uma volta de meio-dia, por aí. Perdão, quem chegou primeiro foi o Gabriel ou o seu irmão? Foi o meu irmão com o outro menino. Aí depois ele foi lá, buscou o seu Gabriel e trouxe o seu Gabriel. Tá. Quem buscou? Desculpa. O Júlio O buscou o seu Júlio. Gabriel lá embaixo e trouxe. Ah, tá. O Júlio, então, ele convidou o senhor Gabriel para casa. Foi. Tá. É, o filho, perdão, o pai do Gabriel Erasmo, não, O filho? é filho, perdão. Ele também estava lá naquele momento? Tava não, ele tinha ido mexer com os negócios deles, uns trator lá. Aí depois que eu cheguei lá embaixo, ele não lá na minha casa, lá em cima, ele não subiu. Só o seu Gabriel que tinha ligado para ele, perguntar para onde ele estava. Aí o seu Gabriel falou que onde que ele estava almoçando. Aí depois, depois, quando o seu Gabriel foi almoçar, eu peguei e saí na hora que eu corri, que eu achei o Erasmo lá embaixo. Foi na hora que eu pedi para ele me socorrer, porque o menino estava atrás de mim. Aí foi na hora que ele mandou ele estava arrumando um carro e mandou o Gaúcho me levar. Aí foi na hora que eu entrei na caminhonete do Gaúcho, que o cara saiu correndo atrás da caminhonete. Entendi. E nesse dia, a senhora lembra de ter visto a senhora Quitéria em algum momento? Não, Não, a senhora não. Quitéria feriu sua pressão pela manhã. Viu Não. depois? Depois, É, depois do corrido, eu não vi, não. tá. Eu só tinha visto ela a partir de manhã. Aí depois do ocorrido, eu não vi ela mais. Foi na hora que eu vi só a ligação dela, que não era ela. Que ela me Uhum. ligou, mas quando eu atendi, não era ela. A senhora mencionou também que a senhora chegou a sair de casa antes do ocorrido. Aí teve esse evento envolvendo o irmão da senhora e o senhor Júlio, e depois a senhora recebeu essa mensagem do senhor Júlio. A senhora lembra quanto tempo, mais ou menos, entre o momento que a senhora saiu
E o momento que a senhora recebeu essa mensagem? Pois é, na hora que eu falei, né, que eu saí, eu meio quando eu corri, que eu saí de lá, eu não lembro muito na hora que eu saí, só sei que eu só lembro que lá, que o seu Gabriel ele chegou lá no meio-dia e pouco, aí eu saí correndo, aí fiquei na casa da vizinha, foi assim que eu cheguei, que eu estava ligando pro meu genro para poder ir lá em cima para olhar o meu irmão, foi na hora que ele me ligou, que o telefone tocou, mas eu não lembro muito a hora dessa mais, não me lembro muito. Não foi muito tempo, então. Não foi muito tempo assim. Ele me ligou de volta dizendo que tinha matado meu irmão. Aí, Entendi. que ele ligou até do telefone da vizinha. Que eu Entendi. pensei que era a vizinha que tinha ligado para mim, atendi. Uhum. Aí só que não era a vizinha, era ele. Entendi. E depois desse momento, a senhora a senhora recebeu essa mensagem do senhor Júlio falando que tinha matado seu irmão. Depois, em algum outro momento, naquele dia, a senhora falou com o senhor Júlio ainda? Não, falei mais não. Aquele dia foi o último dia que os senhores se falaram? Foi. Então, eu não tenho mais perguntas. Muito obrigada e, de novo, meus sentimentos. Dona Rosalina, só para entender, a senhora nos contou vários episódios aqui de violência. A senhora quer que esses fatos sejam investigados? Sim. Tá certo. Obrigado. A defensoria, alguma questão mais? Não, sem mais pontos. Os jurados têm alguma pergunta? Os partes dispensam a testemunha? Os jurados concordam? Muito obrigado, dona Rosalina. Uma boa. Então, senhor Gabriel Ramos de Amaral, não é isso? Sim, senhor. Boa tarde. Boa tarde. Tudo Vossa bom com o senhor, senhor Gabriel? Tudo bom com o senhor? Tudo nas mãos de Jesus Cristo. Então tá bem Muito obrigado. encaminhado. Senhor Gabriel, o senhor foi indicado aqui como testemunha nesse processo. O senhor tem parentesco com alguma das pessoas aqui envolvidas? O senhor Júlio César Pereira dos Santos, que é quem está sendo julgado, ou a vítima, o senhor Rogério Francisco Sais? O senhor tem parentesco com eles? Tenho não, senhor, Vossa Excelência. Não? Não, senhor. Nenhum dos dois? Nem um de um lado, nem de outro. O senhor desculpe eu falar assim. Ok. Sim, Então, senhor. aqui, como testemunha, senhor Gabriel, a obrigação do senhor falar a verdade, eu tenho que advertir que, se for comprovado algum falso, o senhor terá sanções penais. O senhor se compromete a dizer só a verdade? O senhor se compromete a dizer só a verdade? Exatamente, Vossa Excelência. Ok. Com a palavra, Ministério Público. Obrigado, Excelência. Senhor Gabriel, boa tarde. Boa tarde, Vossa Excelência. Senhor Gabriel, o senhor conhece o Júlio César? Vossa Excelência, eu trabalhava no Piripau e depois desses autos fiquei muito desgostoso. Eu trabalho em Formosa. Meu conhecimento, eu sou diarista, mexo trabalhando em jardinagem, trabalho de ajudante predeiro, Certo. Campino Lote. Então, meu conhecimento que eu tinha lá com ele não chegava mais ou menos 2 meses. Certo. Não era muito aproximado ele, não. Meu santo, quando eu vi ele, senti que não dava para mim aproximar ele. Entendi. E o senhor conhecia a dona Rosalina? Conhecia, senhor, porque o meu conhecimento com ela fazia uns 2 anos. Uns 2 anos. Certo. Devido ela morar na chácara, e eu trabalhei 2 dias como sargento, Laudo, e trabalhava lá a dona Ana, aquela que foi testemunha também, às vezes 2 dias. Eu era 4, 5 dias na semana e ia embora para Formosa. Entendi. Então eu tinha um conhecimento com ela há 2 anos, mais ou menos de aproximação, né? Há 2 anos, assim, aproximado. Sempre dá um bom dia, quando eu descia para a chácara lá embaixo do Erasmo, para trabalhar para ele, ela estava campinando o lote, e a chácara, e então eu tive de ir lá no comérciozinho dela, assim, só umas 3 vezes. Eu não era de frequentar, porque meu tempo não dava. Quando eu parava no horário de 4 horas, eu já subia para a BR para ir embora, pegar o ônibus. Entendi. Sim, senhor. E o seu Rogério, que faleceu, o senhor conhecia ele? Eu tinha um conhecimento há 4 meses, que segundo a informação da família, que ele tinha se ausentado fazia muitos anos e apareceu, que foi uma alegria que a família teve. Então, o Erasmo, quando ele aproximou, o Erasmo ajeitou para ele ficar lá na chácara. Entendi.
e os trator do GDF, que ele trabalhava tratorista, mas segundo as informações que o Erasmo falava, que ele não tinha muita prática, mas imediatamente ele pegou as práticas, trabalhava nos trator, ganhava uma comissão, então ele ficava na chácara do Erasmo, que a da Rose era pertinho, como daqui na rodoviária. Entendi. Talvez, nessa distância. Certo. Mas ele posava lá na residência do Erasmo. Então, o seu Rogério morava na casa do Erasmo, na residência, Isso. na propriedade. Era, sim, senhor, Vossa Excelência. Certo. O senhor sabia que o Júlio tinha um relacionamento com a Rosalina? Eu cheguei a saber, dentro de poucos dias, que eu não tinha conhecimento com o Rogério, não. Aí o meu neto falou, vovô, a tia Rosa está casando. E no terceiro dia, ele chegou lá no meu trabalho, me chamando para mim ir jantar lá, né? Eu digo, rapaz, eu não vou, mas eu, devido ao meu trabalho de muito cansado, e tinha chovido, eu não fui para casa. Então, fui jantar lá. Foi quando eu tive o conhecimento com ele. Com o Júlio? Sim, senhor. Isso foi na casa do Júlio com a Rosalina? Isso. Entendi. E aí ela me apresentou ele, procurou o que é que eu achava, eu digo, bom, o que eu falo é isso, quem sabe é vocês. Agora, o que eu posso falar é isso. Vocês é que sabem a vida de vocês, e eu não posso julgar ninguém. Sim. Aí agradeci o jantar e desci lá para o Erasmo para dormir lá. Foi essa vez, e depois, durante esse período, quando aconteceu essa situação, eu tive de subir lá durante o dia 2 vezes. Uma vez eu subi, nesse dia que ele chegou me chamando lá, 11 horas do dia, para mim almoçar lá. Ele chamou o senhor para ir lá almoçar? Foi, sim, senhor. Ele me surpreendeu, porque o Erasmo saiu para trabalhar e disse, já fiz o feijão, quando for 11 horas, o senhor, por favor, para o serviço e faça o arroz. Quando deu uns 20 minutos para 10 minutos para 11 horas, eu peguei a vazia para fazer o arroz e ele vinha descendo, o Júlio César. Certo. Procurando pelo Erasmo. Eu parei assim, aí sobre o quê? Ele disse, não. Eu digo, o Erasmo saiu para ir trabalhar no maquinário. Eu disse, eu vim lhe chamar porque o Erasmo ligou para mim para o senhor subir e não mexesse de fazer comida não, para o senhor almoçar lá. Aí eu falei para ele, olha, ele tem certeza que ele ligou para você? Tenho. O senhor não acredita na minha palavra? Não, eu estou só ali procurando. Então, porque tem um neto que vai comer também. Não, vamos tudo almoçar lá. Deixa seus troços aí, que o senhor almoça. Eu digo, não, aonde eu ando, minhas garrafas de café, minhas coisas dentro dos meus troços, aonde eu sento para comer, meus troços, é pertinho de mim. Deixa, eu digo, não. Aí Vossa Excelência, eu senti que tinha uma coisa que não estava me agradando. Vamos. Confiou, né? Eu subi. Quando eu cheguei da porta da frente e do estabelecimento, a janela fechada. E um cidadão lá sentado. E ele saiu, o Rogério, com um prato de comida. Senta aí, pessoal, almoçar. E meu coração, um santo me bateu assim, aqui tem coisa errada. Mas eu digo, eu seguro a barra e vou comer essa comida. Ela vem com um pedaço de limão, que é um limãozinho, botei em cima da comida. Nisso o Erasmo foi descendo na mota, mais um rapaz, e eu estava ligando, comendo e ligando. Ele disse, desça pelo amor de Deus, que eu não liguei para esse rapaz, não. Não tem coisa certa aí, não. Eu digo, por que não me avisou? Eu engoli o restante da comida, Vossa Excelência. Eu não mastiguei. O Rogério chega, senta perto de mim, e aí, seu Gabriel, está tudo bem? Eu digo, nas mãos de Deus.
Eu fui, levantei, aí o rapaz, O Júlio. sim, senhor, procurou pela companheira. Ela saiu pelos bananeiral, mas eu não observei que ela tinha fugido. O senhor viu ela lá? Vi que ela veio trazer uma banda do limão para minha comida. Sim. E o Júlio César voltou e ficou lá dentro, não aproximou. Quando o Erasmo desce, que eu ligo, ele diz, desça, pelo amor de Deus, o Júlio sai para fora. Quem desceu aí? Eu digo, foi o Erasmo. Fui engolindo a comida, eu digo, olha, muito obrigado. Muito obrigado. Já vai? Não, não vai agora não. Eu vou embora que eu vou trabalhar. Não falei que o Erasmo disse assim, desça imediatamente. Aí eu chamei o Rogério, meu filho, vamos descer mais eu. Ele disse, eu vou dar um tempo, fica tranquilo. E disse, quando cheguei lá, procurei o Erasmo. Ele disse, olha, o clima já faz dias que não vem embora. Eu digo, por que não me falou? Eu não falei para ele, nem liguei para ele ir, o senhor ir comer lá, não. Eu digo, então tinha que conversar comigo, que estava tendo essas coisas desagradáveis. Dentro de pouco tempo, aí o Erasmo sai, vou lá no trator. Eu digo, suba lá em cima, vê como é que está essa situação. Vê se consegue fazer uma defesa dentro de uma paz. Daí O rapaz era o Rogério. Era que ficou lá em Ficou cima. lá. Sim, senhor, eu chamei ele para vir-se embora comigo, descer. Sim. Nisso o Erasmo chega. Olha, corra lá em cima, que eu já fui lá. O Rogério não está, está tudo fechado. Corra com o enxadão para arrebentar a porta, que eu vou correr, chamar a gente. Eu falei assim, moço, e eu subi sozinho. Suba, o senhor tem a potência que o senhor tem. Eu digo, eu tenho com Deus. Peguei o enxadão e subi, Vossa Excelência. Quando fui chegando aproximadamente o milho, fui encontrando o Rogério que vinha correndo. Para onde o senhor vai? Eu digo, eu estou indo subir e arrancar um fio de banana. Ele disse, cadê o Erasmo? Eu falei assim, o Erasmo saiu para trabalhar. Ele disse, fala a verdade, se a Rose está lá dentro da casa do Erasmo. Eu digo, estou não. Ele não está não. Isso era o Fábio falando com o senhor. Sim, senhor. Aí ele disse, o senhor está com medo? Eu digo, meu filho, eu não nasci para ter medo não, eu nasci para falar a verdade. Aí ele saiu correndo, depois veio umas pessoas procurando por ele, uma aglomeração lá. Quando eu aproximei, subi, Vossa Excelência. Eu digo, vou quebrar a porta, porque ele está lá dentro, que se, coisas boas não tem. Aí já foi chegando gente, não precisou de eu fazer isso, não. Que aí já tinha gente lá, disse, ele matou o rapaz, está só vivo. O rapaz é o Rogério. Era o Rogério. Aí eu fui e disse, está no meio do sol, vamos pegar um prazo, não vamos mexer com ele, não. Já liguei para a polícia, eu digo, liga, vocês pediam ao pessoal, tinha mulher, liga, que nós, ninguém bota a mão, não. Vamos cumprir com o prazo, que não cobrir, fazer uma barraquinha. Ajeitemos, sol muito quente, e ele pedindo socorro, ainda estava vivo. Eu desci para o trabalho, mas contrariado. Aí, um pouco tempo, o Erasmo chegou, matou o rapaz e a polícia chegou a aeronave para levar ele para Brasília. Eu falei, olha, eu vou organizar aqui as coisas, dar comida a essas criações, os animais. E falei com o Erasmo, ó, a polícia chegou, aí a situação, podia ter me falado isso, que vinha esses dias, esse clima dessa situação. Então, quero lhe dizer, Erasmo, ele usou uma má-fé pelo o que eu vi ocorrer, ele estava pensando em maldade de fazer comigo. Sim. Qual era o clima que tinha? O que te falaram desse clima? O senhor disse que tinha um clima já há alguns dias, né? Era de violência dele dentro com uma companheira lá. Entendi. Diz que era uma grande violência, ameaçando, e ela sem querer, segundo as informações,
sem querer comentar, para não surgir mais problema com as pessoas que podiam tomar decisão, Sim, tá? entendi. O que eu cheguei a saber foi essa situação. Já fazia mais ou menos, Vossas Excelências, pelo que eu cheguei a saber, que fazia mais ou menos já um mês que vinha rolando esse clima. Certo. Quando o senhor viu o Fábio, ele estava sujo de sangue? Senhor, Quando o senhor conversou com o Fábio, que ele estava perguntando onde é que ela estava, ele estava sujo de sangue? eu senti, Vossa Excelência, não deu para mim observar que ele estava sujo, mas eu senti que tinha visto, ele tinha feito já a tragédia. O senhor sentiu o quê? No coração? É porque ele parou rapidamente e procurou por Herá. Quando ele falou comigo se eu estava com medo, que eu respondi para ele que, dentro da verdade, eu não tinha medo, ele já saiu de esforço correndo com 1 litro de cachaça na mão. Entendi. Certo. Só para eu entender, quem foi que te ligou dizendo que não tinha sido convidado para almoçar? Foi o Erasmo? Foi. O Erasmo falou para mim, olha, o senhor, eu não liguei para ele que o senhor fosse almoçar lá, não. Entendi. Desça imediatamente, eu disse. O senhor já viu algum problema do Júlio com a Rosalina? O senhor já presenciou? Não, Vossa Excelência. Às vezes que eu tive lá, que nem eu falei, a terceira vez o jantar, a segunda e a última que foi desse, eu não vi assim deles desentender, não. Tá certo. Seu Gabriel, eu agradeço sua colaboração. Eu não tenho mais perguntas. Espero que tudo fique bem com o senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vossa Excelência. Eu vim hoje, estou sem. Isso aí não é problema sem almoço. Que meu pai, quando era vivo, meu filho, nunca quero que você siga os caminhos errados. Agora, se um dia cair numa decepção, mas a justiça manque respeito que você ainda suspira na sua vida. Aí eu fiz tudo para vir. Isso para mim é uma alegria de estar aqui mantendo o meu compromisso que eu tenho com as vossas excelências. Tá? Uma boa tarde. Muito obrigado, seu Gabriel. Agradeço. Só um minutinho, não terminou ainda não, Sônia. Sim, A senhor. Defensoria Pública. Boa tarde, senhor Gabriel, tudo bom? Uma boa tarde, vossas excelências. Meu nome é Ana Carolina, eu sou defensora pública. Eu vou fazer só mais algumas perguntas para o senhor. O senhor comentou que o senhor Júlio, naquele dia, convidou o senhor para almoçar, certo? Sim, senhora, vossa excelência. Eu só fiquei na dúvida de um ponto, por gentileza, sobre esse momento. Quando o senhor chegou lá, depois de ser convidado, o senhor Rogério, ele já estava lá também? Vossa excelência, eu ainda não. Um pouco tempo ele chegou. Ele chegou depois. Ele chegou, vossa excelência, quando ele me entregou o prato da comida, o Rogério, o Júlio César, o Rogério chega, senta numa mesa separado ao lado de mim. Entendi. O senhor sabe se o senhor Rogério foi para lá convidado ou ele foi por livre e espontânea vontade? Vossa excelência, ele sempre ia, que era a irmã dele, ele sempre ia lá. Era perto lá da residência do Erasmo, sempre ele ia lá. Então, quando eu terminei, chamei ele para descer. Mas ele disse, daqui a pouco eu vou. Tá, mas o senhor sabe se ele foi convidado? Não, não, Vossa Excelência. Eu não sei o não. Então ele costumava, o senhor Rogério também costumava ir lá, que o senhor falou. Era essa senhora. O senhor e o seu filho também costumavam ir nesse bar da senhora Rosa? A senhora pergunta, Vossa Excelência, se eu acostumar. Sempre eu ia lá. Se em algum outro momento o senhor já tinha ido lá, além desse dia 29 de julho? Não, Vossa Excelência. Eu tive lá só 3 vezes. Tá bom.
Nesse dia que aconteceu o fato que a gente está tratando aqui, o senhor lembra se chegou a ver o senhor Júlio e o senhor Rogério discutindo de alguma forma? Não, Vossa Excelência, não. Depois do ocorrido, o senhor voltou lá no local dos fatos, que na verdade era na casa da senhora Rosa, né? Sim, senhora. O senhor voltou. O senhor chegou nesse momento ver a senhora Rosa ou a senhora Quitéria por lá? Quando eu cheguei para almoçar, que o Júlio César trouxe o prato, ela saiu com um pedaço de limão e me entregou para mim colocar na comida. Foi o momento que eu vi ela. E ela arrudeia pela porta do fundo da cozinha, porque a da sala estava fechada e a janela do atendimento do estabelecimento estava fechada também. Aí também eu não vi para onde ela seguiu. Ela voltou e não vi. Cheguei às informações que ela pediu um socorro a um cidadão com carro e correu e ele retirou ela. Agora que eu lembrei. Porque senão, pelo o que eu escutei falar, ela não estaria viva também, não. Eu entendi, mas eu estou perguntando se o senhor viu a senhora Rosa ou a senhora Quitéria após ter verificado que o senhor Rogério tinha sido ferido. Não. Não viu mais naquele... Depois disso aí, não, senhora. Tá. A última pergunta que eu tenho para o senhor, eu não entendi muito bem. O senhor falou que entrou na casa e viu uma pessoa com um facão, foi isso? Não, desculpe eu falar assim. Não, talvez eu que tenha entendido errado, só para esclarecer mesmo. Sim, senhora, eu peço desculpa. Quando eu subi, depois que o Erasmo chega, pede para mim subir com o enxadão, que estava sentindo que ele tinha destruído a vida do Rogério lá dentro de casa, que eu encontro ele perto, dentro do canavial de milho, procurando para onde eu ia. Eu disse a ele, eu vou arrancar um fio de banana. Ele falou assim, a Rosa, fala a verdade para mim. Ela está na casa do Erasmo aí? Não fala a verdade. Eu digo, olha, não tenha medo não. Eu falei, eu dentro da minha verdade, eu não tenho medo de nada. Que eu não repeti para as outras, Vossa Excelência. Eu disse, bom, a escola que meu pai me ensinou. Nunca deixe de não manter sua verdade. E ele saiu choteando e seguiu fazendo carreira dentro do canavial de milho, com um litro de pinga na mão, e o pessoal começou a aglomeração. Aí eu aproximei na residência, não precisou eu pensar de arrebentar a porta pensando que ele estava morto, porque o pessoal já tinha gente lá e pediu para mim dar uma força de pegar um prazo. Nós ajeitemos. Depois disso, eu digo, olha, vocês ficam aí, a polícia está chegando, que eu vou descer para o meu trabalho. Tá bom, é só essas perguntas mesmo. Agradeço, Muito senhora, obrigada. Vossa Excelência. Os jurados têm alguma pergunta? As partes dispensam a testemunha? Sim, Os excelente. jurados concordam? Então, muito obrigado, senhor Gabriel. Uma boa tarde para o senhor. Fique bem. Muito obrigado, Vossa Excelência. Isso eu agradeço e é uma honra da minha verdade. Eu só deixo de manter aquilo que é a verdade. Então, vamos iniciar a instrução, ouvindo a testemunha dona Quitéria Maria dos Santos. Boa tarde, dona Quitéria. Boa tarde, Tudo bom com a senhora? tudo bem? Que ótimo. Dona Quitéria, a senhora foi chamada, então, aqui como testemunha nesse processo. A senhora tem parentesco com alguma das pessoas aqui envolvidas? Não, senhor. Nem com o acusado, nem com a Não, vítima? não. Certo. Então, aqui como testemunha, é a obrigação da senhora falar a verdade. Eu advirto que, se for comprovado algum falso depoimento, a senhora terá sanções penais. A senhora se compromete aqui a dizer só a verdade? Sim. Certo. Com a palavra, o Ministério Público. Obrigado, Excelência.
Dona Quitéria, boa tarde. Boa Tudo tarde. bem com a senhora? Tudo bem. A senhora já sabe por que está aqui hoje? Sim, Perfeito. A senhora conhece ou conhecia o Júlio César, sim, o Júlio César, ele era meu vizinho. seu vizinho? Sim. Muito tempo que era seu vizinho? Não muito. Na época dos fatos, a senhora consegue estimar quanto tempo ele já era seu vizinho? Poucos meses. Meses. Isso. Certo. E a dona Rosalina? A dona Rosalina, ela foi minha vizinha por mais tempo, por anos. Que no caso eu conheci ele através dela. Entendi. E a vítima, o senhor Rogério Francisco Sais? Muito pouco tempo. Questão de semanas. Ele chegou até a região para trabalhar como tratorista. Entendi. E a senhora sabe se ele morava com a dona Rosália? Ele frequentava, ele morava um pouco lá, outra época ele ia para os serviços onde ele estava fazendo trator. Então eu conheci ele apenas por semanas. Certo. Mas eu vou insistir na pergunta. Ele morava na casa da dona Rosália ou não? Olha, do meu conhecimento eu vi ele por lá. Se ele morava lá, eu não sei, porque eu vi ele poucas vezes. E o seu Erasmo? O seu Erasmo é meu vizinho, ele é proprietário da chácara onde a dona Rosalina mora. Certo. O seu Gabriel também? O seu Gabriel é pai do Erasmo e ele trabalhava lá na época. Ele não morava lá, ele trabalhava. Perfeito. Então todos ali se conheciam de alguma Sim, forma. O que muda é a quantidade de tempo que já se conhecia. sim. Sendo que, pelo que eu entendi, o seu Rogério era o mais recém-chegado. O mais recém-chegado. Perfeito. A senhora conhecia algum problema entre eles? Entre o Rogério e o Júlio? Não, entre os homens, não. Certo. Algum problema entre o Júlio e alguma dessas pessoas que eu mencionei? Gabriel, Não, não, Erasmo, não do meu conhecimento. Não, Rosalina, não. também não? A Rosalina, a minha irmã ficava muito na minha chácara e a minha irmã ela relatava muito de agressões assim dos dois como casal, Entendi. tá? Mas nunca presenciei, só ouvi a minha irmã falar. Então a senhora é irmã da dona Rosalina? Não, eu sou Não. vizinha. A Ah, minha irmã que tinha mais contato com a Rosalina na época e relatava de agressões. qual era o nome da sua irmã? É Maria Rosiana Maria Rosiana. Então, dos Santos, era a Maria Rosiana que contava para a senhora do sobre os problemas que ela entre Júlio tinha. e Rosalina. Isso. Ela chegava a dizer quem agredia quem? Ai, geralmente o Júlio que maltratava a Rosa por ciúmes. Eram os relatos que chegavam até a minha casa através da minha irmã e do contato com a Rosa. Entendi. A senhora presenciou em algum momento algum conflito entre os dois? Ainda Não, que discussão, não, nunca presenciou. nunca presenciei. No dia do crime, a gente estava indo para um evento. Ele chegou na outra vizinha e falou que a Rosalinda estava passando mal, Ele, o Júlio. o Júlio. Aí eu saí da vizinha com o aparelho de medir pressão da vizinha e fui aferir a pressão da Rosa, porque ele disse que ela estava passando mal. Cheguei na Rosa, ela estava com machucado na testa. Eu perguntei o que que foi aquilo. Ela disse para mim que tinha machucado no fogão a lenha. Como a gente machuca mesmo, não dá importância. Pedi ao meu sobrinho para trazer o meu aparelho, porque o da vizinha não funcionou. Aferi a pressão dela, estava normal. Aí eu falei: olha, toma bastante água, deve ser o calor. E fui embora para o evento que a gente tinha marcado. Entendi. Então, foi a única vez que eu vi assim, alguma coisa que me chamou a atenção, que foi o machucado da testa dela. Perfeito. Mas ela te relatou alguma coisa nesse dia? Não, ela disse que tinha machucado a testa no fogão a lenha. Certo. A senhora não viu nenhuma discussão? Não, não vi. Entendi. Ela também não podia falar, porque o Júlio ficava pertinho dela o tempo todo, assim, ele não dava espaço para ela comentar. Pelo menos naquele dia, ele não deu espaço para ela comentar nada com a gente. Assim. Ele ficava ali e não deu espaço. Certo. Depois dos fatos, depois que tudo aconteceu, a senhora chegou a conversar com a Rosalina? Não, como eu falei para o senhor, a gente estava com o evento marcado. Depois que eu fiz essa aferição de pressão nela, eu saí junto com meu sobrinho, fui para o meu evento e eu retornei para minha casa lá por volta do 12:30.
Então, eu não sei o que aconteceu entre esse horário de 9 da manhã até meio-dia e meio, Entendi. tá? Só sei depois de meio-dia e meio, que foi a hora que eu cheguei na minha casa. Certo. Como é que a senhora ficou sabendo da morte do Rogério? Então, a gente estava numa reunião, eu mais a outra vizinha do meio, um pouco distante da nossa comunidade. A minha vizinha que me levou não ia retornar para casa. Então, eu pedi meu marido que me buscasse no posto de combustível São Roque. Meu marido foi e o meu carro ficou na vizinha. Então, o meu marido passou comigo na vizinha, me deixou lá e veio na frente. Quando meu marido chegou, o Júlio foi até meu marido e pediu o telefone da Rosalina, que ele precisava falar com ela. Meu marido falou assim: a mulher está chegando, que sou eu, pede a ela que eu não tenho o telefone da Rosa. E assim foi, ele estacionou o carro dele, eu vim com o meu, aí o Júlio estava encostado num pé de árvore da cerca, onde eu tinha umas centenas que estavam molhando os canteiros de alface, hortaliças. Aí ele me parou e pediu, me dá o telefone da Rosa que eu preciso falar com ela. Eu falei, olha, eu vou estacionar, você fica aqui por causa dos cachorros, que eu já venho com o telefone. Mas ele não ficou ali, ele me acompanhou. Aí de frente da minha casa tem um pé de manga grande, ele encostou no pé de manga. Aí eu estacionei o carro, desci, eu fiz uma ligação para a Rosa normal. Eu disquei o número da Rosa, entreguei para ele. Ele falou alguma coisa ali e depois me chamou para me devolver o telefone. Aí eu olhei para os pés dele, estava cheio de sangue, um sangue seco, assim, já preto. Aí eu fui e perguntei para ele, o que que foi no seu pé? Aí ele falou, matei um cachorro. Aí eu sou protetora de animais. Aí aquilo ali me deu nervoso, aí eu fui e liguei para a ambiental e falei, olha, o meu vizinho tá cheio de sangue, disse que matou um cachorro. E continuei falando com a ambiental, porque eles precisavam da localização e precisava que eu dissesse onde estava o cachorro, o que realmente aconteceu com o cachorro. Eu falei, eu não sei, só sei que o homem está aqui na minha casa com os pés cheios de sangue e disse que matou um cachorro. Tá, ali acabou o assunto. Ele foi saindo, aí eu fui zangada com ele, falando algumas coisas por conta do cachorro e perguntando pela Rosa, né? Porque, não sei. E ele dizendo, não, ela não está em casa, ela não está em casa, eu matei o cachorro, não sei o quê. Aí nisso, o vizinho do meio já veio correndo, falando que tinha um homem agonizando lá no chiqueiro dos porcos. Aí foi onde todos os vizinhos se juntaram e a gente foi vendo aquela coisa ali e acionamos o bombeiro. Foi quando todo mundo tomou conhecimento, e, inclusive ambiental, que chegou para o resgate do cachorro que eu relatei, mas não era o cachorro, era um homem, que no caso era esse outro moço aí, que nem o nome dele eu lembro, assim, porque não tinha muito conhecimento. Aí o bombeiro chegou, né, tentou fazer ali reanimar, não conseguiu. Aí chamou um helicóptero, porque eles não iam conseguir remover o homem que estava muito machucado. E foi isso, foi a partir dessa. Ah, e outra coisa. Ele conseguiu. O meu telefone tem 100. Eu disquei normal para a Rosa. Ele falou alguma coisa com ela, eu acho que ela desligou, porque aí ele acionou o WhatsApp. E do meu telefone, ele mandou uma mensagem de voz para a Rosa, falando: eu matei seu irmão. Mas não fui eu que vi. Quando a civil chegou até o local, até a casa, para ver o que houve ali, a policial, a agente, pegou meu celular para comparar horários do que eu falei, né? Que ele veio com o pé cheio de sangue ali e tudo. Aí, quando ela abriu o meu celular, ela que viu a mensagem que ele mandou para a Rosa pelo WhatsApp, dizendo que tinha matado o irmão dela. Entendi. Né? Então, foi aí onde eu me envolvi como testemunha, porque a civil me trouxe para a delegacia e aquela coisa, né? Por conta do meu celular. Entendi. A senhora ouviu essas mensagens? Ouvi no meu celular, depois. Eu não ouvi ele falando com a Rosa, porque quando eu disse que eu entreguei o telefone para ele, fui continuar minhas atividades. Quando ele me chamou para devolver o celular, é que eu vi o pé dele com esse sangue, que já estava duro, porque ele estava lá na santena dos canteiros e a água não lavou o pé dele, não tirou sangue. Entendi. Tá? E foi quando ele me disse que foi um cachorro, aí eu me revoltei, porque eu tenho um monte de cachorro lá em casa, e, enfim. Perfeito. Dona Quitéria,
Depois de tudo isso, a senhora teve algum outro contato depois da morte do Rogério com a dona Rosalina ou nunca mais? A Rosa saiu de lá, tá? Não contatos pessoais, né? Mas a gente sempre vê nas redes sociais uma coisa que outra ali, mas contato pessoal não, porque ela saiu de lá. Entendi. Nesses contatos virtuais, a senhora chegou a conversar com ela sobre o que aconteceu? Ela trouxe mais detalhes? Não, não cheguei a conversar, não. Certo. O seu Erasmo e o seu Gabriel, eles apareceram naquele momento ali, onde os vizinhos se uniram? Olha, eu não me recordo. O seu Gabriel não, porque o seu Gabriel trabalhava numa chácara mais A abaixo. senhora não o viu? Não vi nenhum dos dois ali. Entendi. Nem o Erasmo, nem o Gabriel, a senhora não. Não vi. E nem a dona Rosa, eu não vi ninguém. Só a polícia, bombeiro e alguns vizinhos ali. Eles eu não vi no local. Certo. Bom, eu estou satisfeito, dona Quitéria. Espero que tudo fique bem com a senhora, que a senhora não precise nunca mais falar sobre isso. É. Sem mais perguntas. Muito obrigado. A defensoria? Obrigada, Excelência. Boa tarde, senhora Quitéria, Boa tudo tarde. bom? Meu nome é Ana Carolina, eu sou defensora pública. Hoje eu estou fazendo a defesa do senhor Júlio e eu vou fazer apenas algumas perguntas para complementar o que o doutor Natan já questionou a senhora. Voltando para o início do seu depoimento, a senhora mencionou que naquele dia verificou que a senhora Quitéria estava com um machucado no rosto. A Perdão, Rosalinda. a senhora Rosa estava com um machucado no rosto, certo? A senhora lembra de já ter visto a senhora Rosa em algum outro momento machucada também, em qualquer outra parte do corpo? Não, na roça a gente costuma se machucar com tudo, né? Uhum. Então, a gente assim, os machucados não nos chamam muita atenção. O dela naquele dia me chamou porque ele disse que ela estava passando mal e eu vi o machucado na testa. Eu perguntei, por ter já feito alguns cursos na área de saúde, porque podia ter batido a cabeça e ela podia estar passando mal por conta do machucado. Ela me disse que machucou no fogão a lenha, então eu deixei quieto, porque um pedacinho de pau ali não ia fazer um estrago como na nuca. Tá? A senhora, ainda sobre esse momento, a senhora lembra mais ou menos a hora que a senhora conferiu a pressão da senhora Rosa? Perfeitamente, porque a gente tinha um evento de uma reunião no assentamento vizinho. A gente, éramos 3 que íamos e já tinha 3, a gente já estava atrasado há algum tempo. Então, aquilo ali, olhei para o horário, já era 8h40 da manhã e a gente precisava de estar às 9, onde a gente ia. Mas, mesmo assim, eu fui lá ver o que estava acontecendo. Entendi. Então, e a senhora falou que retornou para sua casa por volta de 12h30, depois. 12h30, 1 hora, por aí. Porque lá no evento eu acabei de almoçar, aí a vizinha vinha aqui para Planaltina, ela não podia me deixar de volta. Aí foi quando eu liguei para meu marido para ele me pegar no posto São Roque. E a senhora é vizinha da senhora Rosa, certo? Na época éramos. A senhora lembra como é que era na casa da senhora Rosa? Se tinha algum tipo de bar, se era um estabelecimento ou se era só uma casa? Era uma casa, ela separou lá um pedaço da chácara do genro, fez um barraco e por conta, às vezes, de problemas financeiros, não sei, ela montou uma espécie de um botequinho ali. Entendi. Né? Mas a senhora falou boteco, né? Esse boteco, ele funcionava normalmente? Ele abria de vez em quando? A senhora... Ela costumava abrir finais de semana. Entendi. A senhora sabe quem costumava frequentar lá? Se era só pessoas da comunidade que moravam ali perto, ou se vinha também gente de fora, de outros locais, outras regiões administrativas? Isso eu não posso afirmar com certeza, porque eu não ia muito à Casa da Rosa quando o bar funcionava. Então, não posso afirmar se vinha gente de fora ou só da comunidade, assim. A senhora lembra, por exemplo, se o senhor Júlio, perdão, se o senhor Rogério costumava frequentar esse bar também? Eles eram irmãos, né? Então, ele frequentava a casa dela, sim. Tá.
E aí, agora indo um pouco mais para frente, no momento que ocorreu mesmo a confusão que a senhora relatou, que parece que chegaram vários vizinhos, chegou também o acionamento do ambiental que a senhora fez, a senhora já respondeu ao membro do Ministério Público que naquele momento o senhor Erasmo e o senhor Gabriel não estavam. A senhora chegou a encontrar com eles naquele dia, viu eles em algum momento, nesse dia 29 de julho? No dia 29, eu encontrei com o senhor Erasmo mais cedo, sim, bem cedo, ele saindo da chácara dele. Então, ele não parou, a gente não conversou mais cedo, assim. Durante o acontecimento, não. Tá, nem depois do acontecimento. Depois também não. E a senhora Rosalina, também nesse momento do acontecimento, a senhora chegou a vê-la naquele local? Só de manhã, quando eu fui até a casa dela ver a questão que ele chamou, dizendo que ela estava passando mal. Depois desse dia, não mais. A senhora Rosalina se mudou de lá? Ela se mudou, A senhora sabe mais ou menos quanto tempo depois do ocorrido? desde o ocorrido. Imediatamente no dia seguinte? Eu não vi a Rosa mais por lá. Ah, tá bom. É só essas perguntas mesmo que eu tenho. Agradeço a participação da senhora. Muito obrigada. Dona Quitéria, só um esclarecimento. A senhora tem conhecimento que o Júlio César, o acusado, tinha algum parentesco com o senhor Rogério? O parentesco, até onde eu sei, eram irmãos. O Rogério, irmão da Rosalinda. O Júlio César, na época, ele estava morando com a Rosa como marido e mulher. Então era cunhado. Sim. Ok. Dona Quitéria, só para esclarecer, a senhora mencionou em determinado momento que alguém chegou e disse: tem um corpo aqui de alguém, não foi mais ou Não, um menos isso? homem agonizando. Um homem agonizando. Aham. Quem foi que disse isso? O vizinho da chácara do meio. Qual o nome dele? É o. Na verdade, era o filho, era o Maicon, filho do Edson, aqui está a minha chácara, a do meio está a do Erasmo e a terceira do Edson, que quem viu foi o Maicon. Entendi. Porque, assim, nas audiências anteriores, a senhora chegou a dizer que teria sido o seu Erasmo que teria dado essa informação. Não. Não é isso? Então, Talvez eu tenha ficado com essa mesma impressão. Não. Eu não vi o Erasmo no decorrer dessa confusão dos meninos acharem o corpo agonizando lá dentro da pocilga, da chiqueira dos porcos. Eu não vi o Erasmo ali, nem o seu Gabriel em nenhum desses momentos. Quem achou a primeira vez ele lá foi o Maicon, que é o certo. da terceira chácara. Depois veio, eu não sei o nome dele, a gente chama ele de Galego. E aí chegou o ambiental que confirmou que tinha um homem agonizando lá dentro da chiqueira de porco. A senhora pode ter se enganado, então, com os nomes? Não me enganei. Eu não mencionei o nome do Erasmo no meu depoimento, não. Está na audiência passada, a senhora mencionou. Não mencionei o nome do Erasmo, não. O Erasmo não estava lá, Tudo bem. tá? Sim, Ele não estava. A defensoria, algum esclarecimento mais, doutora? Não, sem esclarecimentos, Os excelente. jurados têm alguma pergunta? As partes dispensam a testemunha? Os jurados concordam? Muito obrigado, dona Quitéria. A senhora está dispensada. Uma boa tarde. Nós vamos ouvir, então, agora a dona Rosalina Francisca Sainz.